Paulo Crias, bom dia, tudo bem? Olá, oi, bom dia, Mauro. Bom dia a toda a Ó, nossa comunidade. Obrigado pelo convite. quero colocar dois bancários em conversa. Pois é, o Bersolini, não sei, ele foi do Banco do Brasil também, que nem você? Sim, ele foi do Banco do Brasil, a gente chegou a trabalhar junto. Eu vou conversar com ele aqui para reativar a memória, né? Que hoje eu não tomei meu Memorex pela manhã, mas eu era do Banco do Brasil, trabalhava na agência Centro, em São Paulo. E eu acho que ele era também, ou ele estava entrando como menor aprendiz, enfim. Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele está para Ó, entrar aí? Como é que tá? ele está entrando e saindo, estou achando que ele está com um problema na conexão. A gente vai conversando e aí, se ele conseguir, deixa eu ver, ó, tá, entra e sai. Vamos ver se agora vai, se agora fica. Ele está arrumando a câmera, vamos ver. Tá uma guerra com essa conexão aí, né, Ricardo? Ganhando aqui, viu? É. Tudo bem, bom dia. Obrigado por ter vindo. Estávamos aqui Oi, fazendo uma Berzoini. memória, né? São dois Bancos do Brasil aqui na mesma live. Isso é coisa. Verdade, verdade. A turma do bebê. É isso Eu aí. estava lembrando aqui com o Mauro antes de você entrar. Você chegou a trabalhar na agência Centro de São Paulo também, como eu? Não, A gente... trabalhei no SESEC. no SESEC, na computação, né? A O área Sérgio Rosa, estratégica. Paulo Isso, Assunção e outros. Legal. tá certo. Viejos tempos. Ó, eu chamei os dois porque vamos falar bastante sobre o tema da economia e política econômica. E o Paulo publicou um artigo, mais um dos artigos do Paulo Clias, artigos semanais, toda semana. O Paulo tem uma disciplina realmente impressionante. Toda semana ele publica um artigo, sai às terças-feiras, né, Paulo? E aí sai às vezes na Fórum, sai no GGN, sai no Terapia Política, sai em vários lugares. E ele publicou um que chamou a atenção tanto minha quanto do Berzoini, Obsessão Fiscalista e Arroxo Monetário, por Paulo Clias, no qual ele faz uma história da questão do monetarismo e do fiscalismo ao longo dos últimos anos, então últimos assim. Paulo, faz uma apresentação do artigo para nós e a gente bota a bola em campo para o Berzoini entrar também. Beleza, vamos fazer um resumex bem resumido, porque o importante é mais a nossa conversa, né? A ideia, Mauro e Berzoini, era o seguinte, era tentar identificar o que está acontecendo no Brasil hoje, né, ou pelo menos nesse período do terceiro mandato do presidente Lula, que aparentemente é uma coisa inexplicável, contraditória, que causa perplexidade, né? Quer dizer, como é que um governo, um partido, né, com uma tradição de esquerda, desenvolvimentista, progressista, etc., quer dizer, assume bandeiras que são bandeiras, vamos dizer assim, do campo adversário, para não dizer do campo inimigo, né? Eu estou dizendo especificamente da questão da austeridade fiscal, da concordância, né, com uma política monetária mais arrojada, etc. E aí eu fui buscar exemplos históricos não semelhantes, mas que podem nos inspirar a compreender o que acontece por aqui hoje. Então, primeiro foi o período que entrou para a história chamado como social-liberalismo, né? Quer dizer, foi a experiência principalmente de partidos e governos europeus, né? A partir da década de 1990, começou com a França, com François Mitterrand, que chega ao poder em 1981, depois, né, o Felipe González, né, que é do Partido Socialista Operário Espanhol, né? Um partido de tradição social-democrata, etc. E 10 anos depois, na Inglaterra, mesmo o Partido Trabalhista, né, quer dizer, que com a chegada de uma corrente um pouco mais conservadora na direção do partido, Tony Blair, né, lança aquela ideia, então, do New Labour, né, o novo trabalho, a terceira via, etc. E esses partidos implementaram uma política que era exatamente a recomendação na época do Consenso de Washington. Então, era privatização, privatizaram empresas estatais, era liberalização mais completa e era política de austeridade. Né? Quer dizer, uma parte dessas medidas já de alguma maneira delegada para Bruxelas, né? Porque a União Europeia, o Conselho da Europa, estava começando a se institucionalizar e ganhar força.
tá certo? E um outro momento, né, quer dizer, aqui no Brasil, já de volta, tem um livro que eu recomendo, de um pesquisador chamado Haroldo Silva, né, quer dizer, ele pesquisando o que aconteceu com setores das classes dominantes brasileiras, e ele pega especificamente a indústria, né, os industriais, como é que eles abraçaram, sendo sua, a pauta do financismo, do sistema financeiro, que, de novo, então, é privatização, liberalização e, principalmente, no caso brasileiro, o apoio à austeridade, a política de juros elevados, de câmbio valorizado, como consequência, que levou à desindustrialização, quer dizer, e à perda da influência do setor secundário, como a gente chama no economês, né, a indústria no PIB brasileiro. Né? Quer dizer, então, aquela ideia de que interesses que são contra, né, os meus próprios, eu como classe, eu como setor, etc., eu como partido, de uma certa maneira, assumo como sendo meus em nome de uma identificação mais do campo doutrinário, ideológico, e, na verdade, sendo uma espécie de suicídio coletivo, de tiro no pé. Era essa a ideia. Perfeito. É isso. Então, até já coloquei aqui a dica do livro, tá? Que você mencionou, do Thiago Silva, referência para quem quiser comprar. Então, sobre essa grande jornada. Olha, só tomar um cuidado, que assim, neoliberal virou um xingamento. Mas neoliberal não é um xingamento, é a identificação de um conjunto de pensamentos, projetos e propostas econômicas. Então, quando alguém diz, o Haddad é um neoliberal ou um social-liberal, ninguém está xingando o Haddad, não está só fazendo uma análise do lugar que ele ocupa. Então, isso é bem importante, porque senão a gente também começa a radicalizar o debate e aí não debate nada, né? Fica só na superfície do fenômeno. A partir desta apresentação que o Paulo faz, do artigo dele, vou colocar o link para o artigo do Paulo aqui no nosso chat também, estou colocando. Berzoini, ele botou a bola em campo. Chuta pro gol, por favor. Chega mais. Você está tampado, Berzoini. Eu fechei aqui o som do Berzoini. Não, estou apanhando aqui. Pronto. O Paulo fez uma boa síntese e só esqueceu de citar também o Zapatero e o François Hollande. Aliás, o Macron foi ministro do Hollande. E o Macron foi do Partido Socialista francês. Então é bom a gente entender que é o seguinte, esse movimento na Europa é uma luta política dos partidos sobre a natureza de governos que têm circunstâncias econômicas, financeiras, que tem que ser levado em conta, o mercado tem que ser levado em conta. Nós não podemos ignorar o mercado. Mas nós não podemos também nos ajoelhar para o mercado. Ou seja, o que me parece, e recentemente o presidente Lula travou ali uma disputa por 2 semanas em discursos, entrevistas, com essa visão orçamentária, financeira, a condução da política fiscal, e depois, por algum motivo interno do governo, ele recuou. Ele recuou e, nesse recuo, ficou, de certa forma, o governo falando a mesma língua. Ou seja, ninguém está propondo que vai rasgar todas as questões óbvias que tem de relação com o mercado, porque o mercado tem força, tem poder, mas uma outra coisa é deixar de fazer a pedagogia política. Ora, o Brasil, e é só ver a questão das enchentes, a questão dos incêndios florestais e a questão da nossa infraestrutura, que é uma vergonha. A infraestrutura do Brasil é uma vergonha do ponto de vista do transporte, mesmo do ponto de vista da energia, que nós avançamos muito, nós temos ainda muito o que fazer. E o Brasil está limitado por uma concepção orçamentária, onde você obrigatoriamente tem que fazer ou déficit zero ou superávit. E aí você olha para o mundo e fala assim, onde é que está se fazendo superávit hoje? Qual é o país importante do mundo que faz superávit? A China faz 3,5% do PIB de déficit. A Europa toda faz déficit. Por que faz déficit? Porque gosta de déficit? Não.
porque há necessidades econômicas, estruturais a se cumprir. E aí o importante é saber como financiar o déficit. Então, no Brasil, nós temos o Banco Central independente, nós temos uma taxa Selic totalmente anômala, nós temos uma imprensa que cobra do governo, de um lado, que cumpra todas as suas funções, de outro lado, que faça déficit zero, e nós temos o governo não fazendo esse debate. Então, a minha crítica nesse caso, uma crítica respeitosa e construtiva, é no sentido de que é preciso fazer a pedagogia política e mostrar que no Brasil, até hoje, ainda não conseguimos colocar no Congresso, não é aprovar, não, colocar no Congresso a proposta de tributar dividendos, acabar com a distribuição de juros sobre capital próprio, dar progressividade efetiva ao imposto de renda da pessoa física e tributar devidamente as aplicações financeiras. Ou seja, nós estamos falando de que um governo com a natureza do nosso, sabendo que tem um Congresso mais conservador, deve fazer o embate político, obviamente com tática e estratégia. Não vai sair rasgando nem chutando tudo, mas tem que saber fazer o debate político. Perfeito. Legal. E aí, Berzoini, queria continuar contigo antes de devolver para o Paulo. Acho que essa questão, ela está sempre colocada no centro. Saiu ontem uma entrevista do Paulo Bijos. Quem é o Paulo Bijos? O Paulo Bijos foi secretário executivo do Orçamento Federal no Ministério do Planejamento. Aí ele saiu de lá, está na Câmara, que é de onde ele saiu, onde ele é consultor legislativo. Interessante que ele não saiu por nenhuma divergência com a Simone Tebet, ou com a equipe econômica, ou com o Haddad, quem quer que seja. Ele saiu por uma vingança do Lira, porque a Simone Tebet e o Haddad ele estava irritado naquele momento com os dois, em função do tema das emendas parlamentares, falar, tá bom, quer saber de uma coisa? Vou tirar um quadro importante daí e volta para a Câmara. O cara teve que voltar. É assim que funciona essa lógica do poder aqui em Brasília. Então, Paulo Bijos deu uma entrevista ontem, na qual ele manifesta opiniões que não são muito diferentes da que ele tinha quando era o secretário executivo do Orçamento Federal, mas ele, evidentemente, estando lá como consultor da Câmara, tem mais liberdade para falar. Então, ele deu uma entrevista muito impactante no valor, porque ele fala, e a gente sabe que ele fala, está ecoando aquilo que rola no Ministério do Planejamento. Diz ele, a salvação do arcabouço, olha a palavra, né? Passa por rever gastos obrigatórios, ou seja, o fim dos gastos obrigatórios, ou o fim do orçamento obrigatório, não dos gastos para saúde e educação. Me parece que isso está nessa lógica, né, Berzoini? Como o que se persegue, ou a única coisa que se persegue é combater o déficit, precisa de todo jeito impedir que o déficit aconteça sobre uma parcela do orçamento federal, né? Que é aquela parcela dos pobres, né? A parcela dos ricos do orçamento não se mexe, que são os pagamentos dos juros da dívida. Como é que você vê essa tentativa sequente, né, de ir para cima da saúde e educação? Isso já vem há meses, né? Que a tentativa de fazer uma coisa quase impossível do ponto de vista político e muito ruim do ponto de vista de um governo que é do nosso campo progressista. Ou seja, seria flexibilizar os gastos mínimos com saúde e educação. Uma bandeira nossa da Constituinte, que nós conseguimos aprovar e que temos cumprido com bastante dificuldade há alguns anos, mas cumprido de maneira objetiva. Ou seja, mais uma vez essa contradição, quer dizer, o arcabouço foi aprovado, está aí, nós alertamos que seria difícil ser cumprido, que as metas são desnecessariamente ambiciosas e que coloca para o governo um aperto cada vez maior. Se esse ano está difícil de cumprir, imagina o ano que vem. Então, não quero ser pessimista, mas é a realidade que está colocada para todos nós. A máquina pública sofre de carências absurdas. É claro, tem desperdício em algumas áreas, sempre tem, mas é preciso entender que o Brasil é um país em desenvolvimento. Uma coisa é fazer déficit zero, e não fazem, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, até na França e na Alemanha, mas não fazem.
A outra coisa é fazer do Brasil, que tem carências imensas, que esse governo procura enfrentar. Então, uma contradição entre o discurso social do governo e o discurso do déficit zero. E, lamentavelmente, o Lula teve, por alguma circunstância, que mudar um pouco o enfoque dele, e isso provoca hoje, por exemplo, o presidente da República se reunir com 3 empresas de rating lá nos Estados Unidos, me parece inadequado. Me parece que esse, no máximo, é para o ministro da Fazenda. Quando muito, para um assessor do ministro da Fazenda fazer esse tipo de reunião, se tiver que fazer. Até porque essas empresas de rating, todo mundo conhece. Erraram muito no passado recente. Então, por que fazer essa reverência em busca de um selo de bom pagador, que é o tal do investment grade? Para que isso? Bom, mas isso vai atrair mais... Esse discurso nós já ouvimos tantas vezes, Mauro e Paulo, que, olha, se fizer a lição de casa, os investimentos virão. O Macri, quando ganhou o governo da Argentina, ele falou assim, se nós fizermos a lição de casa, os investimentos virão. Não vieram, ele terminou derrotado fragorosamente. Eu temo que a nossa equipe econômica fique encantada com os editoriais do Valor Econômico ou do Estadão, e que acabe ficando aquele mito de que lá é uma área de racionalidade econômica e o resto do governo são os bárbaros que querem gastar. Acho que tem uma questão aí política, inclusive, né? Quando o governo assume uma defesa férrea dessa política do déficit zero, ele entrega para os liberais, e no caso para a mídia liberal, você falou do Estadão e do Valor, essa questão de que, ou o discurso lá do Bijos, né? A salvação do arcabouço, que qualquer ameaça de sair do déficit zero vira uma crise política, né? E ele entrega esta arma na mão dos adversários, dos inimigos, né? Dos banqueiros, dos bancos, da própria diretoria do Banco Central e os editoriais todos. Paulo, eu fui pesquisar. Esse assunto que o Bertolini trouxe me pareceu muito sério. Nunca antes na história desse país, ou melhor, nunca antes na história dos 3 mandatos do presidente Lula, ele se reuniu com a agência de risco, né? E não estava na agenda original, e aparentemente o Haddad convenceu o presidente Lula mas enfim, o presidente Lula é inocente, ele disse sim, né? A fazer reunião com as agências de risco Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Essas agências de risco, elas são responsáveis por dar nota, gente. Elas dão nota, tanto para um país, quanto para um banco, quanto para uma indústria, elas dão nota. E, em tese, essas notas sinalizam para o chamado mercado, para o capitalismo, para os bilionários, para os investidores, se aquela empresa, se aquele país, se aquele banco é saudável ou não. Se a agência diz que é saudável, né, tem até a figura do AAA, super saudável, posso botar dinheiro. Só que elas são completamente desmoralizadas, né? Elas são acusadas, foram inclusive processadas criminalmente nos Estados Unidos pela crise de 2008 e 2009, quando elas davam notas excelentes para aquelas empresas de títulos hipotecários dos Estados Unidos completamente podres e que começaram a quebra. Ou notas altíssimas para o Lehman Brothers e para outros bancos que estavam completamente apodrecidos por dentro. O processo dos Estados Unidos comprovou que elas faziam isso porque os grandes clientes dela, que dá dinheiro para essas empresas, são os bancos, né? Então, as avaliações delas são pautadas pelos interesses dos bancos. Agora, foi realmente... O Bertolini que trouxe esse tema, Paulo, foi chocante essa reunião, ou essas reuniões, né? Então, eu acho que essa informação é relevante e para a gente pensar também, quer dizer, um aspecto que o Ricardo colocou anteriormente, que eu acho que é muito importante, quer dizer, ninguém está com as nossas observações, com as nossas críticas, com as nossas sugestões, quer dizer, querendo chutar o pau da barraca, dizendo que a coisa está completamente equivocada, que a gente vai transformar o Brasil da noite para o dia, etc. Não é nada disso, né? O problema é o seguinte, quer dizer, que a preocupação, quer dizer, do ministro Haddad, da área econômica e, aparentemente, em alguns momentos, né, do próprio presidente Lula, quer dizer, ela acaba sendo deformada por essa ideia de que, não, temos que ouvir o mercado, com algumas aspas, temos que atender aos interesses...
Porque, veja bem, quando a gente fala mercado, é óbvio, a gente vive numa sociedade capitalista e a gente não vai transformar o Brasil da noite para o dia por um decreto, por uma lei ou mesmo por uma mudança constitucional. O problema é que, na verdade, quando se diz estou falando com o mercado, estou falando para o mercado, não se trata de pensar o conjunto das atividades de empreendimento no âmbito do capitalismo. Porque quando você fala mercado, você pensa o quê? Você tem a indústria, você tem o comércio, você tem o setor de serviços, você tem a agricultura, você tem a pecuária. Você percebe, você tem um conjunto tão amplo de empreendedores, de conglomerados, de grandes empresas, de pequenas empresas, médias empresas, empresas brasileiras, empresas internacionais, não importa. Mas o foco que se dá é o quê? São 171 pessoas que respondem à pesquisa Focus a cada semana do Banco Central, ponto. E se atender à expectativa dessa nata do sistema financeiro, está se dizendo que nós estamos ouvindo e atendendo às reivindicações do mercado, não. Por isso que eu quis chamar a atenção com o meu artigo. Quer dizer, os industriais, por exemplo, depois da reunião do Copom, você tem uma nota da Confederação Nacional da Indústria. No comércio, você tem uma nota da Confederação Nacional do Comércio e de Serviços, uma série de setores das nossas classes dominantes, vamos dizer assim, que discordam dessa política, por exemplo, monetária, e talvez com outras políticas, tá certo, dessa agenda conservadora. Vamos lembrar, os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, durante 8 anos, o seu vice-presidente ia, dia sim, e o outro também, para os jornais, criticar a política que o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, levava, porque era juro na estratosfera, e o Ministério da Fazenda, sob o comando no início do Antônio Palocci, fazendo uma austeridade fiscal tão ou mais extrema como a de hoje, tá certo? Então, é importante a gente retirar, né, quer dizer, a névoa desse debate. Não, é uma crítica irresponsável, estão com, né, a cabeça na lua, a política concreta não permite. Não permite. Só que precisa haver uma vontade política de dizer, olha, mesmo nos marcos, tá certo, do sistema capitalista, como ele existe hoje no Brasil, etc., mesmo nos marcos desse Congresso, que é conservador, etc., existe espaço para levar à frente uma política econômica alternativa, e que não é uma jabuticaba brasileira. O Berzoini falou, eu tenho levantado. Quer dizer, a grande maioria dos países capitalistas do mundo hoje não praticam superávit primário como as elites do financismo brasileiro pretendem que seja implementada. E vamos ser sinceros, quer dizer, vamos dar o nome à realidade que se faz. Mesmo com esse discurso do superávit ou da meta fiscal zero, a gente tem que dizer que essa não é a verdade, porque isso vem adjetivado com o primário. Quer dizer, o Brasil, mesmo que a equipe econômica consiga, vai ser muito difícil, ou se conseguir, vai ser à custa de muito sacrifício nas políticas sociais, chegar num resultado zerado, vamos dizer, no primário, está correndo por fora mais de 900 bilhões, o risco de fechar 2024 com 1 trilhão, gente, 1 trilhão de despesas orçamentárias que não são primárias, porque pela tautologia metodológica elas são chamadas de despesas não primárias, então elas não entram na conta. Mas se quiser ser honesto e falar, o governo está gastando muito com o quê? Com o financeiro, que é um gasto extremamente regressivo, porque vai basicamente para o topo da pirâmide. Berzoini, de outras nobres missões que ele já ocupou no governo federal, ele foi Ministério da Previdência, ele sabe a realidade. Quer dizer, por exemplo, como o governo está querendo fazer, responsabilizar o benefício de prestação continuada pelo problema, entre aspas, da gastança fiscal, né, no mínimo, uma incoerência, para não dizer uma desonestidade, tá certo? Desculpa. Então, eu acho que esse debate é um debate que tem que ser feito sempre dessa maneira qualificada. Por quê? Eu não estou propondo nenhuma loucura do ponto de vista
da estratégia econômica do país. O Brasil não é um país que não tem reservas cambiais, por exemplo. Ou seja, a estabilidade da nossa moeda está assegurada por 340 bilhões de dólares. E veja só, custa caro para o Brasil. À medida que a Selic sobe, a manutenção dessas reservas cambiais, financiadas por emissão de dívida interna, há uma diferença entre o que elas recebem de juros, que são juros americanos, na média, e o que elas pagam, que é a Selic brasileira. Você tem uma despesa adicional. Então, portanto, manter reservas desse tamanho, se você mantém taxas de juros internas muito elevadas, você cria um problema concreto de expansão da dívida. Segundo, nós temos no Tesouro Nacional hoje um colchão de liquidez de quase R$1 trilhão, que é aquilo que eles chamam que é o seguro contra as especulações de curto prazo nos títulos da dívida interna. Para ficar claro, o Brasil tem uma situação econômica muito positiva do ponto de vista das suas referências. Então, para que pagar juros de 10,75 e, de outro lado, arrochar a execução orçamentária? Num país que precisa aumentar suas equipes de bombeiros frente à mudança climática. Nós vamos precisar comprar mais equipamentos para os bombeiros, contratar mais bombeiros. Nós precisamos melhorar a infraestrutura em relação à questão hídrica. Isso daí tudo não pode ficar mitigado porque o mercado só aceita déficit zero. Quando nós ganhamos a eleição, Paulo e Mauro, em 2002, o Brasil tinha menos de 40 bilhões de dólares de reserva. E no Tesouro Nacional só tinha 40 bilhões de reais. Colchão de liquidez não era um colchão, era uma almofada de liquidez. Hoje não é essa situação. Então, se lá atrás a gente até apoiou, num primeiro momento, a austeridade, apoiamos porque era necessário para estabilizar o país, que tinha uma inflação de quase 20% no começo de 2003, hoje não é necessário mais. E aí eu falo, o governo, na minha opinião, e os partidos do nosso campo têm o dever de fazer o debate político, que eu chamo de pedagogia política, que é explicar para o militante do PT, explicar para o militante do PSOL, do PCdoB, explicar para o povo, para os sindicalistas, que existe alternativa sim. Aquilo que o Paulo coloca no artigo dele, que é o acrônimo que foi feito na época TINA, There is no alternative. Há alternativa sim. E a China está fazendo. Mas a China é muito poderosa, não vamos comparar. Vários países da Europa estão fazendo. Que é você ter uma estratégia responsável de fazer algum déficit por algum tempo para financiar uma mudança da sua realidade social e infraestrutural e econômica. Simples assim. Então, quando eu faço essa crítica, não tem nenhum sentido de atacar quem está no comando da política econômica, muito menos nosso presidente Lula, que nós apoiamos, mas chamar atenção para um debate político importante. Há alternativa, e é necessário. Caso contrário, podemos ter a mesma sorte do Zapatero ou do Partido Trabalhista inglês. Aliás, por sinal, muitos da esquerda comemoraram a vitória desse atual primeiro-ministro na Inglaterra. Ele é o Tony Blair 2 em matéria econômica. É um horror. Não tem vantagem nenhuma. A única vantagem é que derrotou os conservadores, que já não mereciam ficar no comando da política do Reino Unido. Berzoini, você foi presidente do PT, foi ministro nos governos Lula e Dilma, no governo Dilma, inclusive, foi durante o período, ocupou a posição que hoje é ocupada pelo Padilha, né, secretário de Relações Internacionais. Então, né, além de bancário, além de economista... Institucionais. Você falou internacionais. Isso. Perdão. Você tem uma vivência política profunda. E aí queria falar menos da economia, que a gente às vezes fala da economia como se fosse algo técnico, para falar mais da política.
Parece que a gente tem um problema de estratégia ou tática política em relação a esses poderosos do mercado, dos bancos, dessa mídia, que é assim, quanto mais você dá, mais eles pedem. Né? Quanto mais você dá, mais eles querem que entregue. Então, eles não estão contentes com o 10,75 da taxa de juros atual. Olha aqui o que saiu. O Paulo fez menção ao Boletim Focus. Olha o Boletim Focus dessa semana. Eles já estão falando de 11,25, de 11,50 na taxa de juros. Né? Então, eles não querem... 10,65 não está bom. Eles querem puxar para 11,25, querem puxar para 11,50. Então, parece que assim, tem uma questão nessa estratégia recuada do governo, que é, ela vai, como assim, cedendo terreno para o avanço dos adversários, ou não? Veja bem, a única razão, primeiro tem uma questão de origem que não é culpa do Banco Central, é responsabilidade nossa, do nosso governo. Não faz sentido num país como o Brasil ter meta de inflação de 3%. Me desculpem, não tem lógica. Nós temos vários choques hoje na economia mundial que afetam a inflação brasileira, que você fixar uma taxa, uma inflação, uma meta de inflação de 3%, você já está contratando uma Selic alta. Mas tudo bem, mesmo com essa meta, não há nenhum indício da necessidade de uma contração econômica para trazer a inflação para a meta. Por quê? Porque o preço do petróleo não obedece questões de demanda, obedece à cotação do dólar e do petróleo no mercado internacional. O preço da energia elétrica é a ADEL que faz a arbitragem a partir da metodologia da ADEL. O preço da água, em cada estado tem suas condicionantes. O preço dos alimentos tem a ver, por exemplo, agora temos um problema de seca, vai atingir duramente alguns alimentos que compõem a cesta básica brasileira. Então, nós vamos conter essa eventual 1% a mais de inflação, nós vamos conter com taxa de juros, aumentando a dívida e prejudicando vários setores da economia que dependem de capital de giro para fazer funcionar. Não estou falando nem de investimento, estou falando de capital de giro. Ou seja, muita empresa boa no Brasil quebra pelo custo financeiro, não pela questão operacional. Então, você tem razão. Na verdade, toda a área econômica do governo trata o que eu chamo de Faria Lima, mas não é Faria Lima, o Bradesco é Osasco, né? O Itaú está lá na estação Conceição do metrô, em Jabaquara. A Faria Lima é um símbolo. O Banco do Brasil, que está cada vez mais, digamos, um banco comum, fica aqui a sede aqui em Brasília. Trata-se de tratar a Faria Lima com um medo excessivo, porque o governo tem poder. O Delfim Neto faleceu há pouco tempo, e ele dizia, o governo tem muito poder para lidar com a banca. Ele que era o cara de direita. Uhum. No tempo dele, ele chamava lá em Brasília os 15 maiores bancos e discutia algumas premissas para a economia no período seguinte. E a verdade é o seguinte, o governo hoje está bem posicionado para fazer esse embate. Esse embate é necessário por conta da realidade econômica, financeira, mas é necessário também pela questão da pedagogia política. O Brasil não pode, em 2026, enfrentar uma eleição onde não se fale a verdade. E a verdade é, com esse modelo, o Brasil continuar sendo um país dependente do agro, do petróleo e do minério de ferro. Porque para ter indústria, para ter juro baixo e muito recurso para financiar uma nova indústria que não é a indústria dos anos 90, dos anos 80. É uma nova indústria, precisa muito dinheiro. O governo anunciou um pacote de 300 bilhões, mas nós sabemos como é que funciona 300 bilhões na máquina pública federal. Para sair é uma dificuldade. Uhum. Mesmo na área de crédito, que não é necessariamente orçamentária, que é a área do BNDES, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste. Então, esse é o problema concreto político que envolve questões financeiras. Você traz uma questão fundamental, né? Porque a gente acaba de ter uma demonstração do quão poderoso é o Estado brasileiro. O pessoal diz, né? Não tem nada mais poderoso no planeta do que as plataformas, né?
Nada mais poderoso do que as plataformas mandam e desmandam no mundo hoje. O Estado brasileiro, e na verdade na figura de um líder do Estado brasileiro, né, o Xandão, derrotou de maneira quase humilhante o dono de uma das maiores plataformas do mundo. De outras empresas, né? Hã? E dono de outras empresas igualmente poderosas. A Starlink, a SpaceX. Da Tesla. Então, assim, o Estado é muito poderoso, né? Muito poderoso. Acho que traz uma lembrança fundamental. A soberania nacional tem que ser expressada de maneira política para o povo, porque o povo brasileiro, infelizmente, não tem acumulado esse debate da soberania nacional. O que é o poder do povo? Quando você fala de Estado, é claro, tem uma parte do Estado que funciona mal, que não é bem, digamos, respeitosa à cidadania. Mas quando você fala de Estado, estão falando da expressão material da democracia e da soberania popular. E o Alexandre de Moraes, ele demonstrou de maneira muito clara, como o Lula também demonstra em outros aspectos, como expressar politicamente, sendo juiz, no caso dele, ele não faz política diretamente, mas é um juiz que expressa posições do Estado, das leis, para dizer claramente, o Elon Musk não vai mandar aqui. Uhum. Eu tive dizer a mesma coisa para a Monsanto e para a Bayer. A Monsanto e a Bayer não podem mandar no Brasil como mandam o Brasil hoje, usando agrotóxicos que são proibidos na União Europeia, nos Estados Unidos. E a Monsanto e a Bayer mandando. Eu temo que ela esteja mandando na Anvisa. Está liberando essa porcariada toda para o povo comer veneno. É isso que eu tenho que falar. E a Faria Lima não pode mandar no Brasil, porque a Faria Lima não foi eleita. O Bradesco, o Itaú, o Santander não podem mandar no Brasil. E eles acabam mandando pela pesquisa Focus, que o Paulo falou, curiosamente, são 171 consultados. Veja só que curioso. É isso aí, Paulo. Para encerrar, queria voltar para um tema, entrar num tema que é o da ata do Copom, né? Impressionante. Se você olhar o Brasil há 10 anos, quando eu era menino, então nem se sabia, nem sei se tinha Copom, mas se você olhar nos anos 90, ninguém nem sabia o que era Copom. Hoje o Copom ocupa o centro dos debates do país. Então, o Copom, ele tem a reunião, o Copom é a diretoria do Banco Central, que se transveste de Copom uma vez a cada 45 dias. Aí sai uma nota logo depois da reunião e uma semana, em geral, depois a ata, que é um detalhamento da nota. Então, isso passaram a ser documentos políticos de grande relevância no país. Incrível. Aí, na semana passada, o ministro Haddad falou, não, eu só vou comentar depois que sair a ata. Com a nota, não comento. Se ele hoje ou amanhã irá comentar. Saiu a ata, há 4 mãos entre o presidente sainte e o presidente entrante do Banco Central. Inclusive, a função principal de escrever a ata é do Galípolo, como diretor de política econômica, ele que escreve todas as notas e atas do Banco Central. Saiu a ata, Paulo, e aí, no sentido da nota, diz assim, o comitê observou o continuado dinamismo do mercado de trabalho, verificando-se ganhos reais de salário nos últimos meses. Como não há evidência de um aumento significativo de produtividade, tais ganhos podem refletir pressão no mercado de trabalho. A esse respeito, alguns membros enfatizaram evidência de falta de oferta de trabalho em alguns setores. Discutiu-se, então, o impacto potencial do mercado de trabalho sobre a inflação. Argumentou-se que não há evidência ainda que pressões salariais estejam impactando os preços, mas ressaltou-se que o crescimento real de salário, em se mostrando persistente e acima dos ganhos de produtividade, acabará tendo impacto sobre os preços. O comitê nota, porém, que o momento e a magnitude desse canal de transmissão permanecem incertos. Explica para nós, Paulo. Então, é isso que você diz, Mauro. A gente copiou para o caso brasileiro, quer dizer, a institucionalidade
do órgão da política monetária e da própria política monetária dos Estados Unidos, né? O Banco Central deles, o Federal Reserve, o Fed, inclusive agora estão fazendo as reuniões sincrônicas, né? Quer dizer, a gente faz numa terça e na quarta, eles também fazem numa terça e na quarta, a cada 45 dias, só pela questão da defasagem horária, a reunião lá acaba antes do que a nossa. Então, no dia se divulga a nota, né? E uma semana depois o comunicado, como eles fazem, né? Quer dizer, a gente está, o comunicado e depois a ata, né? A ata é mais detalhada. E aí, quer dizer, o pessoal fica muito preocupado na leitura, etc., mas é muito para em inglês ver como eles floreiam as decisões, certo? Quer dizer, no caso concreto era o quê? Quer dizer, as regras que o próprio arcabouço, não o fiscal, o arcabouço teórico, né, da abordagem monetarista neoclássica, não oferecia elementos para eles promoverem esse aumento. Você percebe? Quer dizer, eram basicamente duas questões. Olha, você tem o problema da atratividade, né, como eles pretendem, né? O Berzolini já falou que não é o caso, mas enfim, a gente discorda, mas eles mesmos dizem, a atratividade do capital internacional que pode sair do Brasil caso, por exemplo, os Estados Unidos ou outros países aumentem as suas respectivas taxas de juros. Então, por exemplo, se os Estados Unidos aumenta, então talvez o Brasil precise aumentar para não ficar tão diferente. No caso, foi o contrário, os Estados Unidos abaixou, o Fed abaixou em 0,5 ponto percentual. Há muito tempo que não tinha uma redução tão grande. Para eles, 0,5 ponto é muito, né? Quer dizer, então isso perdeu essa atratividade. Seria razão para o Brasil, inclusive, baixar. Segundo, tem o problema da inflação, que eles sempre levantam, os riscos do retorno da inflação, etc., como se, o próprio Berzolini já falou, toda a nossa inflação fosse aquilo que os livros-textos chamam de inflação de demanda, e não é, né? São inflações basicamente derivadas de choque de oferta. Então, aumentar a taxa de juros não resolve o problema de baixar a demanda, né? Porque o preço do petróleo, a eletricidade, as matérias-primas na base da produção de alimentos, etc., não vão ser afetadas por isso. Então, era um outro argumento, tá certo? A gente chegou a ter quase deflação, tá certo, no último mês, seria pelo menos para manter ou até mesmo para reduzir a Selic. Mas não. Eles encontraram esse floreio que você leu aí para dizer, não, a política monetária tem que ser contracionista. Eles usam o termo contracionista no documento, para dizer que tinha que aumentar a taxa de juros, né, para o que eles chamam das expectativas não ficarem desancoradas, né, da âncora, né, eles adoram essas analogias. Mas expectativa de quem? Dos 171 que responderam à pesquisa Focus. Então eles dizem, ó, nós queremos que a Selic aumenta, no dia seguinte se diz, o mercado tem uma expectativa de alta de juros. E daí vai lá, né, quer dizer, o Copom travestido, né, a diretoria do Banco Central troca de boné e sanciona. E não precisa, esse é que é o ponto, quer dizer, o Berzolini levantou esse aspecto. A gente querer fazer o trabalho do bom mocismo, você não engana ninguém. Você percebe que você só prejudica o nosso campo. E, de novo, só para reforçar, tem medidas que não precisa de mudança constitucional, não precisa de lei complementar, não precisa de nada. O Banco Central é o órgão regulador e fiscalizador do sistema financeiro. Ele tem por missão criar condições, entre aspas, civilizatórias, como nos Estados Unidos, que eles tanto adoram. Estabelece um limite para o spread bancário, por exemplo, que os bancos possam cobrar dos seus acionistas, dos clientes, né? A gente paga 450% de juros, Mauro, Ricardo, todo mundo que nos assiste, quando entra no cartão de crédito. Isso é uma loucura. E o banco oferece 10, 11, quando você deixa o dinheirinho lá parado. Você percebe? O governo tem a maioria para decidir a política de Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, que são agentes importantíssimos no sistema de crédito. Esses bancos não precisam dar lucros bilionários. Eles podem baixar de maneira expressiva os seus spreads e fazer valer a concorrência. Então, depois, então, obriga, pelas leis de mercado, né, Itaú, Bradesco e esse Santander, a também baixarem os seus spreads,
sob pena de perder clientes. Você percebe? Quer dizer, então, existem mecanismos para ir pouco a pouco mudando essa política monetária, essa política fiscal e a política econômica, porque o Berzoini diz, a gente precisa recuperar o conceito de Brasil com plano de desenvolvimento. E isso implica o Estado sair como protagonista. Tá certo? E para fechar, Mauro, antes de devolver, lembrar que o que impede, entre outras razões, além da falta de vontade política, são as restrições presentes no arcabouço fiscal que impedem investimentos públicos. Sim. Bom, não é à toa que trimestre após trimestre o lucro dos bancos é recorde, né? Sempre é um recorde sobre recorde. Eu separei esse trecho para ler para vocês, Ricardo, eu queria encerrar contigo com um comentário geral sobre a ata do Copom, mas você é sindicalista, ou ex-sindicalista, foi sindicalista durante muitos anos na sua vida. Esse trecho que eu li me impressiona pela aversão que essa turma tem ao mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho é uma coisa hostil, perigosa, nessa versão aí da ata do Banco Central. E aí, se puder comentar a ata como um todo, e a gente caminha para o final. Não, exatamente, Paulo. Na verdade, nós temos uma leitura absolutamente irreal do mercado de trabalho. Assim como a parte da esquerda também faz uma leitura irreal quando fala de pleno emprego. Não há pleno emprego, gente. Vamos falar português claro. É só andar pelas cidades brasileiras que você vai ver que não há. Uma coisa é a metodologia do IBGE, não estou falando que o IBGE está mentindo, não. Ele está fazendo de acordo com a metodologia histórica, que apura o chamado desemprego aberto, que é aquele cidadão que nos últimos 30 dias procurou emprego e não conseguiu. Agora, tem um montão de gente que é o chamado desalentados, está diminuindo um pouco, mas ainda devagar, e tem os chamados subutilizados. Então, essa ata está ou por ignorância, que eu não acredito, ou por má fé, que eu espero que não seja verdade, está mentindo para o Brasil. Não há pressão no mercado de trabalho. Aliás, há uma pressão importante para qualificar aquele monte de gente, os 9 milhões ou 11 milhões, alguns, falam chamado NEM, que são jovens que não estudam nem trabalham. Vamos qualificar esse povo para aliviar essa pressão do mercado de trabalho. Para qualificar esse povo precisa de dinheiro, Paulo. Precisa de alguns bilhões de reais. Aí não pode gastar porque o arcabouço impede. Então, essa falta de lógica que não acontece, porque se acontecesse em todos os países do mundo, eu diria, é ruim, mas é o padrão mundial. Não é o padrão mundial. É um padrão que se criou no Brasil a partir, não foi nem do Plano Real. O Paulo sabe bem disso, que ele estuda economia mais do que eu. Foi a partir da crise que resultou no sistema de metas de inflação. Não é verdade? A partir de 99, o Armínio Fraga assume o Banco Central. A partir daí, o Copom passa a existir formalmente e passa a se ter meta de inflação, mas não tem meta de emprego. E se cria todo um mito de racionalidade onde não há racionalidade nenhuma. E condena-se o Brasil à desindustrialização e a ter 9 ou 10 ou 11 milhões de neném. Eu acho que a maior tragédia do Brasil, na minha opinião, é essa. Se o governo pudesse focar nisso, para cuidar disso, seria muito bom. Volto a dizer, apoio o governo Lula, sou filiado ao PT, defendo que o governo dê certo, estou torcendo para eu estar errado e o governo estar certo, mas não acredito nisso. Legal. Obrigado. Ricardo Berzoini e Paulo Crias, conversa de alto nível aqui no Fórum Café. Gostei bastante de reunir dois ex-Banco do Brasil. Né? Vocês são ex-Banco do Brasil ou ainda Banco do Brasil? Aposentado. O Paulo também. Então, pronto. 2 ex-Banco do Brasil aqui. A alegria é grande. O pessoal fala mal do Banco do Brasil, mas é ou foi, ainda é um pouco menos, usina de cérebros para o país, o Banco do Brasil. E é um banco de grande importância para o Brasil. Espero que a atual gestão dê mais importância para o resultado social do que para o lucro. E exatamente. Né, Paulo? Exatamente. Prazer enorme, Ricardo, te encontrar aqui, bater esse papo, e obrigado para o Mauro mais uma vez.
Abraço, Mauro. Abraço, Paulo.